Áudio do livro de Geografia. Estudos para a compreensão do espaço, o espaço geográfico do Brasil, de James e Mendes, da primeira edição FTD São Paulo 2012. Esse livro é voltado para os alunos do 7º ano da disciplina de Geografia. Capítulo 1. Sociedade e espaço dos indígenas. Como você sabe, os seres humanos estão espalhados pelo planeta Terra há milhares de anos. Em vez por outras, as evidências deste fato surgem sob forma de notícias. Por exemplo, quando os meios de comunicações anunciam a descoberta, inclusive no Brasil, de instrumentos fabricados por mãos humanas há mais de 10.000 anos. Podemos entender então que vivem seres humanos aqui muito antes de o Brasil receber esse nome. Nosso país, com esse nome, só existe há alguns séculos, um período muito curto, se comparado com o longo do tempo em que já existiam sociedades organizadas no território. Quando os europeus, especialmente os portugueses, começaram a ocupar essas terras, os grupos humanos já as habitavam e o seu modo de vida era muito diferente daquele dos viajantes que aqui aportavam. Vamos conhecer como era a vida dos indígenas. Você sabia que, atualmente, todos os estados nacionais são considerados países, ou seja, são territórios submetidos às mesmas leis, às mesmas organizações políticas e a um conjunto de características culturais, como idiomas, costumes, religiões, músicas e entre outros? Essa forma de organização da sociedade surgiu na Europa, no século XIV, quando os nobres, reis, príncipes, condes, barões, entre outros, se uniram para assumir o controle de determinados territórios. Portanto, os primeiros estados nacionais caracterizavam-se pela centralização do poder. Genocídio é o extermínio ou desintegração de uma comunidade pelo emprego deliberado da força, por motivos raciais, religiosos, políticos, entre outros. Para a ONU, esse tipo de agressão configura-se como um delito contra a humanidade. Já o etnocídio, por sua vez, constitui a destruição dos traços culturais de uma etnia imposta por outro grupo étnico. Em 1500, quando os navios de Pedro Álvares Cabral atracaram na costa brasileira, encontraram um território povoado pelos descendentes dos primeiros habitantes, que passaram a ser chamados de indígenas ou índios. Desde então, um verdadeiro massacre dos povos indígenas tem marcado a história brasileira. Mais de 1.470 povos indígenas já foram extintos. Por outro lado, muitas nações indígenas conseguiram sobreviver até hoje. Uma evidência dessa incrível capacidade de resistência das nações indígenas é o fato de serem falados em nosso país mais de 180 idiomas, além da língua portuguesa, e de ainda existirem em torno de 225 povos indígenas. Os povos indígenas e a natureza, um convívio harmonioso. Você sabia que muitos acreditam que Cristóvão Colombo, descobridor da América, batizou os habitantes locais de índios porque acreditava ter chegado à Índia no continente asiático? Os primeiros contatos estabelecidos entre os índios e os europeus no território brasileiro, em 1500, estão documentados na carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da expedição de Pedro Álvares Cabral. A carta de Caminha somaram-se a outros registros históricos, como aqueles feitos pelos jesuítas. Tais documentos apontam que os índios daquele tempo dedicavam-se a atividades importantes para a sobrevivência, como a caça, a pesca, a agricultura e a coleta de matérias-primas. Dentre os recursos do meio ambiente que os povos indígenas aproveitam, destacam-se a madeira, que é transformada em canoas, arcos e flechas, bem como em ocas.
A palha é utilizada para a confecção de cestos, esteiras e redes. Já o barro é utilizado para a elaboração de cerâmica em formatos de potes, panelas e de outros utensílios domésticos. As penas e as peles de animais são transformadas em roupas e enfeites para cerimônias. E com o urucum são feitas as pinturas no corpo. Os indígenas também praticam a agricultura, mas para a maioria deles, a exploração da terra visa apenas o seu uso próprio. Os cultivos mais importantes são de alimentos: milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e mandioca. Os indígenas mantêm uma relação de equilíbrio com a natureza, respeitando-a e extraindo dela somente os elementos essenciais à vida. Vamos analisar a coivara, utilizando-a como um exemplo dessas relações harmoniosas entre a sociedade indígena e a natureza. A coivara é uma técnica muito antiga de cultivo, baseada na derrubada da mata, seguida da queimada para limpar o solo e finalmente do plantio. Apesar de recorrer à queimada, apontada como fator de empobrecimento do solo, por ser itinerante, isto é, deslocar-se de uma área para outra frequentemente, esse sistema não causa devastação permanente e esgotamento do solo. Usa-se uma área por 2 ou 3 anos e depois ela permanece de repouso de 10 a 7 anos. Isso permite a regeneração da floresta, porque as áreas em uso são pequenas e estão cercadas de mata nativa. Assim que uma área é abandonada, o processo de início em outra área, que por sua vez também será abandonada poucos anos depois, por um longo período para se regenerar. A sociedade indígena. Além de estabelecerem uma relação de equilíbrio e harmonia com a natureza, as sociedades indígenas se destacam por outra característica: a justiça social. Tomemos como exemplo as crenças indígenas nas forças da natureza, como a chuva e o sol, e nos espíritos dos antepassados, que eles homenageiam com rituais e festas. Podemos entender esse aspecto cultural como um exemplo de respeito às duas condições básicas da existência humana, a natureza e sociedade. De fato, ambas são importantíssimas para os indígenas. Crer nas forças da natureza significa, em última análise, respeitar a própria natureza. Crer nos antepassados também significa respeito. Nesse caso, respeito à própria história, à própria cultura, uma condição humana cada vez menos considerada pelas sociedades modernas, como a nossa, que valorizam, acima de tudo, a posse de bens materiais. O respeito à condição humana é um aspecto cultural indígena, que precisa ser conhecido e praticado por nós, que vivemos no Brasil, um dos países do mundo onde a desigualdade é maior. Trata-se da sociedade indígena, na qual todos têm os mesmos direitos e deveres. Recebem, portanto, o mesmo tratamento no interior das comunidades às quais pertencem. Além disso, a terra é coletiva e, em geral, o indígena divide o alimento com os demais membros de sua aldeia. Somente instrumentos de trabalho como o machado, o arco, a flecha ou o arpão são de propriedade individual. É verdade que o trabalho na aldeia de uma divisão por gênero e idade, mas é realizado por todos. As mulheres são responsáveis pelo preparo da comida, por cuidar das crianças e pela agricultura. Os homens têm como atribuição a caça, a pesca, a segurança da comunidade e a derrubada das árvores. Apesar de igualitárias, as relações entre os indígenas são influenciadas por duas figuras importantes, o pajé e o cacique. O primeiro é ao mesmo tempo sacerdote e curandeiro de sua aldeia. Recebe as mensagens dos ancestrais e dos deuses, invocando-os quando necessita de algo. Além disso, conhece todos os chás e as ervas para curar doenças. Já o cacique é uma espécie de chefe do grupo.
constituindo uma referência respeitada por todas as pessoas. A noção de justiça social também pode ser observada pela grande importância que os índios dão à educação. Esta ocorre, sobretudo, na prática. Os pequenos índios são aprendizes desde cedo. Quando o pai vai caçar, por exemplo, costuma levar o filho a ensinar-lhe repetidamente as técnicas para a captura de um animal. A vida adulta é sempre dada como referência no trabalho de aprendizado dos demais jovens. Já antes de Cabral, os indígenas tinham uma noção clara dos limites dos territórios, nos quais caçavam e viviam. As crianças indígenas cresciam conhecendo todas as características da natureza desses territórios. Algumas vezes ocorriam guerras entre os grupos que disputavam o mesmo território. Com a colonização do Brasil, os indígenas começaram a perder suas terras para os portugueses. Desde então, passaram a lutar por seus territórios com novos ocupantes, condição básica para a sobrevivência de sua cultura. Essa luta tem crescido ainda hoje, sempre no sentido de pressionar os governos para que seus direitos sejam respeitados. O Brasil foi formado pela expropriação das terras indígenas. Já nos primeiros anos após a chegada às terras brasileiras, os portugueses perceberam a importância econômica do pau-brasil. Desde então, dois fenômenos têm ocorrido ao mesmo tempo: a destruição do meio ambiente e o extermínio das etnias indígenas. A destruição do meio ambiente será tema dos próximos capítulos. Agora vamos discutir o extermínio das etnias indígenas como marca abominável da nossa história. A aniquilação das etnias indígenas começou quando espelhos e colares começaram a ser distribuídos entre os indígenas em troca de seu trabalho. Esse fenômeno gerou um verdadeiro etnocídio. Além disso, no Brasil colonial, os portugueses usaram de violência extrema contra os indígenas, escravizando-os para o trabalho nas plantações ou assassinando-os para apropriar de suas terras. Assim foram dizimados milhares de aldeias e povos. Essa violência indiscriminada estendeu-se por séculos e resultou na drástica redução dos povos indígenas. Atualmente, existe pouco menos de 700 mil indígenas, número bem inferior aos mais de 5 milhões que aqui viviam quando foi iniciada a colonização do Brasil no século XVI. Além desse impressionante extermínio, um outro legado foi deixado pelos colonizadores: a visão eurocêntrica que grande parte da sociedade brasileira ainda manifesta. Não há por parte dessas pessoas respeito aos indígenas, dos quais têm uma visão pejorativa, preconceituosa e racista. Anteriormente, defendiam a ideia de dominá-los, colocando-os ao seu serviço. Acreditavam também que os indígenas deviam ser convertidos ao cristianismo, seguindo a cultura europeia. Foi assim que, aos poucos, muitos povos indígenas foram perdendo sua identidade. Você sabia que o movimento que mais marcou os atos de extermínio contra os habitantes originais do Brasil foi o bandeirismo? Este movimento visava buscar terras indígenas para escravizar e metais preciosos. Os colonizadores portugueses estabelecidos em São Paulo promoveram seguidas expedições armadas rumo ao interior. Denominadas de bandeira, tais expedições ampliaram as dimensões continentais do território brasileiro à custa do sacrifício dos indígenas, que acabaram massacrados ou expropriados de suas terras. Saindo de São Paulo, a partir do final do século XVI, as bandeiras seguiam para o interior do Brasil, atingindo ao sul as margens do rio Uruguai, que atualmente faz fronteira com a Argentina. Indo em direção ao norte, as bandeiras, após passarem por Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, chegaram ao rio Amazonas. Outras bandeiras defrontaram na bacia do São Francisco, com a marcha para o interior dos criadores de gado nordestinos. O bandeirismo foi responsável por anexar territórios situados muito além dos limites demarcados pelo Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes praticamente estabeleceram os contornos atuais do Brasil. A questão indígena no Brasil no século XX. Até o início do século XX,
eram comuns os massacres de povos indígenas em todo o território brasileiro. Os fazendeiros os consideravam um entrave ao desenvolvimento e organizavam expedições para expulsá-los de suas terras. Aos poucos, o crescimento das atividades econômicas, especialmente da agricultura e da pecuária, levou mais e mais pessoas para as regiões mais interioranas e remotas do Brasil. Esse processo de interiorização do povoamento levou os governantes do país a criarem um serviço telegráfico que iria abranger todo o território brasileiro. Para levar a cabo essa árdua tarefa, foi convocado o oficial militar Cândido Mariano Rondon, que a partir de 1907 passou a viajar pelo interior do Brasil. Rondon tinha preocupação que suas expedições não fossem violentas às etnias. Pouco a pouco, em suas viagens pelo interior do Brasil, ele estabeleceu contatos pacíficos com muitos povos indígenas, derrubando o mito de que os índios eram agressivos. Então, em 1910, Rondon fundou o Serviço de Proteção do Índio, SPI, que muitos anos depois daria origem à FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Em sua homenagem, o antigo território de Guaporé passou a ser chamado de Rondônia. Até meados do século XX, o interior do Brasil era praticamente desconhecido dos descendentes europeus. De fato, na década de 1940, cerca de 95% dos 43 milhões de habitantes morava na proximidade do litoral, ou no máximo a 200 quilômetros de distância das praias. Preocupado em proteger as fronteiras do país de possíveis invasões estrangeiras, o então presidente Getúlio Vargas criou a Fundação Brasil Central, cuja missão era criar projetos para promover a interiorização do povoamento. Seguindo o exemplo de Marechal Rondon, o governo Vargas decidiu criar uma expedição para abrir caminhos que facilitassem os deslocamentos que poderiam acelerar a ocupação no interior. Essas expedições foram batizadas de Recantadores Xingus, em homenagem a uma região ainda inexplorada situada no centro-norte brasileiro. A expedição Recantador Xingu foi fundamental para que os brasileiros pudessem conhecer melhor seu próprio território. Participaram dessa expedição os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Provavelmente, os irmãos Vilas Boas não imaginavam que estavam iniciando uma viagem que mudaria suas vidas, entraria para a história do Brasil e seria importantíssima para a preservação de diversos povos indígenas. Afinal, os irmãos Vilas Boas acabaram passando 35 anos de suas vidas no coração do Brasil. Pouco a pouco, ganharam a confiança do governo e se transformaram nos principais chefes da expedição Roncador Xingu. Seu contato com os indígenas sempre foi muito respeitoso, fato que rendeu aos irmãos Vilas Boas o apelido de Índios Brancos. Seu trabalho de desbravadores foi proveitoso, mas o maior sucesso foi a criação do Parque Indígena do Xingu em 1961, fato que garantiu posse definitiva das terras para as diversas nações indígenas, assegurando sua sobrevivência. A persistente ameaça de extermínio. A perseguição aos povos indígenas jamais cessou. Nos séculos XIX e XX, ainda eram comuns notícias de conflitos com fazendeiros paulistas no oeste do estado, com imigrantes europeus em Santa Catarina, com loteadores no interior do Rio de Janeiro e com colonizadores em todas as partes do centro-oeste e do norte do país. Somente a partir das expedições de caráter humanitário de Rondon e do trabalho solidário dos irmãos Vilas Boas, a consciência sobre os crimes cometidos contra os indígenas surgiu e cresceu. Mesmo assim, os indígenas ainda sofrem com os massacres, a discriminação e a falta de apoio. Em localidades do norte do país, por exemplo, são atacados por pistoleiros a mandos de garimpeiros e de fazendeiros, que querem suas terras para explorarem a mineração e a pecuária, respectivamente. Em 2005, dezenas de crianças indígenas do povo Guarani morreram de desnutrição em Mato Grosso do Sul ou haver sido expulso da terra por pistoleiros. Sem ter onde plantar, os indígenas passaram a depender da ajuda para se alimentar, e as crianças ficaram desnutridas, enfraquecidas, contraíram infecções e não resistiram.
À medida que histórias de injustiça contra os povos indígenas foram se multiplicando, as ações políticas indígenas foram se tornando mais marcantes. No final da década de 1950, as lideranças indígenas passaram a trabalhar juntas, em escala nacional, a fim de reivindicar seus direitos. Às reivindicações indígenas somou-se o trabalho dos irmãos Vilas Boas, que passaram a lutar para que essas etnias tivessem a garantia de posse de suas terras. Mas muitas terras indígenas ainda sofrem invasões de garimpeiros, pescadores, caçadores, madeireiros e poceiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissões ou têm porções inundadas por usinas hidrelétricas. Além disso, os indígenas colhem resultados perversos do que acontece, mesmo fora de suas terras, nas áreas que as cercam. É o caso dos rios que nascem fora das terras indígenas e atravessam, já vítimas do assoreamento por desmatamento e da poluição por agrotóxicos. As terras indígenas. Os indígenas brasileiros continuam lutando para que as leis brasileiras garantam sua segurança e principalmente sua sobrevivência. Desde 1973, existe um Estatuto dos Povos Indígenas, que é um conjunto de regras que, em tese, deveria garantir os direitos dessas etnias. Mas, desde então, tem crescido a insatisfação de grande parte dos povos indígenas que exige uma revisão desse estatuto. Um dos problemas apontado por eles diz a respeito da possibilidade de integração e assimilação de sua cultura, a que predomina na sociedade brasileira. Atualmente, está em discussão no Congresso Nacional um novo estatuto, que iguala o indígena aos demais cidadãos brasileiros, como determina a Constituição de 1988. No entanto, os costumes dos povos indígenas são diferentes da realidade que deveria ser considerada e repetida, de fato, por esse novo estatuto. Assim, surgiu o conceito de terras indígenas, que são aquelas terras habitadas permanentemente pelos índios e usadas por eles para a sua sobrevivência e bem-estar. Os recursos naturais nelas existentes são dos índios e devem ser usadas para garantir sua organização sociocultural. Essas terras, que pertencem ao governo federal, estão sendo demarcadas, recebendo contornos e limites, para permitir que nelas os indígenas possam viver em paz. Espera-se, assim, pagar uma dívida histórica que o Brasil tem com essas populações. Hoje, as terras indígenas somam mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, o que corresponde a 13% do território nacional. Apesar de estarem distribuídas por todo o Brasil, essas terras se concentram principalmente na Amazônia, onde a exploração econômica é recente. Os indígenas ficaram concentrados na Amazônia porque ali as atividades econômicas predominantes no Brasil estavam menos presentes devido às distâncias e dificuldades de transporte e locomoção na floresta. Nessa região já se estabeleceu contato com mais de 160 povos, que somam quase 200 mil indígenas. Segundo alguns pesquisadores, ainda existe cerca de 50 grupos de indígenas não contatados pelo homem branco. O Brasil possui hoje 672 áreas indígenas. Grande parte fica na região amazônica. Essas terras correspondem a 99% das terras indígenas brasileiras. Somadas essas áreas, ocupam 19,65% das terras da Amazônia. Os Yanomamis, por exemplo, possuem uma das maiores áreas regularizadas, 9,6 milhões de hectares em Roraima. Já os Kayapó têm aproximadamente 6 milhões de hectares regularizados no estado do Pará. Os parques constituem outro tipo de organização das terras indígenas. Os parques indígenas são grandes áreas habitadas por diversos grupos que mantêm um trabalho de colaboração com o governo brasileiro, que os apoia quanto às necessidades de saúde e educação. No parque indígena também é restrita a entrada de não-índios. Entram somente pessoas que desempenham alguma atividade ligada às vivências dos índios. Os indígenas exercem papel importante para a manutenção do equilíbrio ambiental
em nosso país. Em muitas localidades, preservar a terra dos indígenas significa também preservar a natureza daquele local. Assim, trata-se de uma questão ecológica. Outro aspecto importante da preservação dos direitos dos indígenas sobre suas terras é que eles garantem, em alguns casos, a manutenção das nossas fronteiras. Um exemplo muito importante, no ano 2000, os Campa do Acre denunciaram às autoridades brasileiras a retirada de madeira da floresta para a abertura do aeroporto clandestino que seria usado por traficantes de droga.